É um dia muito feliz, eu parabenizo a todos os pais que aqui estão. Confesso para os irmãos que para mim não é tão fácil. É o segundo ano que eu estou sem meu pai. Mas hoje pela manhã, quando eu estava falando com as minhas irmãs, eu disse que eu viria para a igreja. Porque não teria outro lugar onde ele quisesse que eu estivesse. Eu lembro dele doente, quando a gente falava qualquer coisa, ele dizia, não, você vai para a igreja, vai para a igreja. E é aqui que eu estou. E é sobre esse testemunho, é sobre esse comportamento dos nossos heróis que eu gostaria de falar nessa manhã. Esse sermão, ele não é meu. Eu estarei aqui reproduzindo um sermão que foi pregado aqui no Brasil em 1987. Não que eu tenha assistido ao vivo, tá, irmãos? Mas eu assisti, eu gravei e já até preguei ele aqui em nossa igreja. E eu gostaria de estar falando novamente, pregando novamente essa mensagem, intitulada de As Três Cadeiras. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículos de 6 até o versículo... Josué, irmãos, desculpa. Não é Juízes mesmo, eu que abri errado aqui. Juízes 2, do versículo 6 até o versículo 11. Não vamos ler até o 13, tá? Do versículo 6 até o versículo 13. O texto diz o seguinte: a morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pela vida de todos os pais que aqui estão, ó Deus, aqueles que são teus servos já, aqueles que vieram, ó Deus, pelo convite de seus filhos. Nós te louvamos por essas vidas e te pedimos que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor fortaleça o coração de cada filho aqui que já não tem o seu paizinho, mas que tiveram, ó Deus, e que esse momento não seja um momento de tristeza, mas momento de alegria, quando podemos recordar, Senhor, tudo aquilo que vivemos com os nossos pais. Nós te louvamos e o meu pedido nessa manhã é que o Senhor me use, para que eu não fale por mim, mas seja usado por Ti, para que tenhamos o pleno entendimento da Sua palavra, e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, e que possamos sair daqui, Senhor, plenos do entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a história que nós acabamos de ler do povo de Israel, ali nós vemos que Moisés tirou o povo do Egito, ele guiou o povo
ali durante os 40 anos, até a entrada da terra prometida. E naquele momento, então, Josué, já com os seus 120 anos, ele vem a falecer. E o livro de Josué começa com Deus chamando Josué, dizendo para Josué que ele se levantasse, que ele tivesse bom ânimo e que ele continuasse aquela jornada de levar, agora concretizar a entrada do povo de Israel na terra prometida. E quando nós lemos o livro de Josué, vimos que ele exaltou a Deus, porque ele realmente teve muitas conquistas, o povo conquistou boa parte do território que Deus havia prometido, mas agora, com 110 anos, Josué morre. E aí a Bíblia fala, nós lemos aqui o versículo que diz que morreu toda a geração de Josué. Da geração de Josué não tinha muitos. Eles tinham, em sua maioria, em torno de 60 anos para baixo, o povo de Israel. E Josué, ele já tinha ali os seus 110 anos quando ele vem a morrer. A Bíblia diz que passa aquela geração que tinha 60 e poucos anos. E na terceira geração, os filhos de Israel já não conheciam mais a Deus. A gente viu que Josué, ele conhecia Deus. Josué, ele pôde contemplar as obras de Deus, os milagres de Deus ali no Egito. Josué conheceu Moisés, quando Moisés chega no Egito, confrontando Faraó, dizendo para Faraó que deixasse todo o povo sair do Egito, porque aquele povo deveria louvar e engrandecer o seu nome. Josué viu quando Deus enviou os 10 sinais, que comumente nós dizemos que são 10 pragas, mas eu não chamo praga porque Deus não envia praga. Então nós podemos dizer que foram sinais. Deus envia 10 sinais ali para o Egito. Josué pôde contemplar coisas ruins acontecendo no Egito, mas não acontecendo na terra onde morava o povo, os filhos de Deus, os filhos de Israel. Moisés pôde contemplar, por exemplo, o gafanhoto atacando ali as plantações dos egípcios, e gafanhoto tendo fronteira, porque eles não entravam na terra de Gósen. Josué pôde contemplar o dia em que o anjo da morte passa sobre a casa dos egípcios, mas a casa dos israelitas, em que havia ali o sangue do cordeiro passado no umbral da porta, o anjo não entrava. Josué pôde contemplar a saída do Egito. Josué pôde contemplar o povo passando pelo Mar Vermelho com pés enxutos. E ele pôde contemplar mais ainda, ele pôde contemplar o exército egípcio morrendo afogado, naquele mesmo local por onde o povo de Israel havia passado com os pés enxutos. Josué pôde contemplar durante 40 anos Deus se manifestando no deserto, Deus conduzindo aquele povo, fazendo com que eles tivessem alimento diário por meio do maná. Josué pôde contemplar a nuvem que ficava sobre o arraial de Israel durante o dia, para que eles não tivessem ali a incidência do sol forte do deserto, e pôde também contemplar a coluna de fogo que aquecia o mesmo arraial do frio do deserto da noite. Josué pôde contemplar as grandes vitórias feitas não pelo poder bélico de Israel, porque eles nada mais eram do que uma geração de escravos, ganhando, vencendo grandes exércitos naquela época. Josué pôde contemplar, além disso, quando Deus manda construir o tabernáculo, ele pôde contemplar a Shekinah, a glória de Deus, baixando sobre o tabernáculo, toda vez que Moisés entrava dentro daquele tabernáculo para falar com Deus. E a Bíblia fala que em determinado momento da vida de Josué, ele decidiu que ele não queria somente ficar na porta, porque ele já servia ali ajudando Moisés,
Mas a Bíblia fala que em determinado momento da história, Josué não quis mais ficar só na porta. Josué queria ter esse relacionamento com Deus. Ele queria também ver a glória, sentir a glória de Deus sobre a sua vida. E isso foi muito importante na vida de Josué. Josué contemplou tudo isso e, com certeza, os filhos de Josué puderam ouvir todas essas histórias. Os filhos de Josué puderam até mesmo participar de algumas histórias. Mas quando eles chegam aqui nos netos de Josué, eles já haviam esquecidos de tudo aquilo que o Deus do seu avô havia feito, que o Deus do seu pai havia contemplado. Mas esse Deus não era o Deus deles. E a Bíblia diz que Deus fica irado com o povo porque eles passam a adorar os deuses da terra de Canaã, os Baalins, os Astarotes, e eles negam ao único e verdadeiro Deus, o Deus que havia tirado o povo do Egito, o Deus que havia dado a eles a terra que eles hoje habitavam. Eles se esquecem desse Deus e eles passam a adorar a deuses falsos. Irmãos, eu não acredito em pessoas que se dizem ateu. Eu não acredito. Você pode ser ateu do Deus que eu acredito. Você pode não acreditar no mesmo Deus que eu acredito. Você pode não acreditar no Deus a quem eu sirvo. Você pode não acreditar na história de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser liberto. Mas com certeza você tem um Deus na sua vida. Esse Deus pode ser você mesmo. Conhecido como hedonismo, quando nós nos importamos apenas conosco. Queremos o nosso próprio prazer, ainda que esse prazer seja à custa do sofrimento de outras pessoas. Esse seu Deus pode ser o Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do século. Esse seu Deus pode ser a preguiça, esse seu Deus pode ser qualquer coisa. Mas você serve a um Deus. Servir a um Deus é quando aquilo que você tem de mais importante na sua vida fica submetido a Ele. Então, se o meu Deus é o dinheiro, eu me curvo frente ao dinheiro. Eu faço coisas erradas para que eu possa ter o dinheiro. Se o meu Deus é o meu próprio prazer, eu sacrifico a minha família. Eu largo a minha família. Porque eu acho que está no momento de eu ser feliz. Enfim, eu queria explicar a minha posição. Não acredito em ateu. Acredito que você não acredite no meu Deus, mas você tem um Deus a quem você adora. E esse povo escolheu adorar o povo da terra. O Novo Testamento vai dizer que nessa cadeira aqui sentam os quentes. Quem senta nessa cadeira é quente, é considerado quente. Quem senta naquela cadeira é frio. Quem senta nessa cadeira aqui é morno. E a Bíblia diz que vai, com relação a ser morno, que Deus vai fazer o quê? Ele vai vomitar, né? Deus não tolera. Deus diz que ou você é quente ou você é frio. Mas você não pode ficar no meio termo. E eu gostaria de caminhar com vocês nessa manhã na história de alguns personagens bíblicos, de alguns homens. E observem, eram homens normais como você, pai que está sentado aqui. Falando genericamente, homens como eu, que também sentem, que também sofrem, que também erram. Mas você vai ver a diferença de homens que sentam nessa cadeira, de homens que sentam naquela cadeira e homens que sentam naquela cadeira. E o primeiro exemplo que eu gostaria de dar é o exemplo dos patriarcas. Porque às vezes o fardo de ser pai, o fardo de
educar um filho, de trazer um filho ao mundo nesses dias que nós estamos vivendo, é pesado. E nós ficamos o tempo inteiro, seja pai, seja mãe, perguntando a Deus se estamos agindo da forma certa, se estamos dando a disciplina certa, se estamos dando carinho no momento certo. Eu devo confessar para os irmãos que sou uma pessoa indisciplinada. Então, eu falo às vezes para o meu filho eu não fui uma boa mãe nesse sentido. Porque se ele quisesse comer alguma coisa fora da hora, ele ia comer. Se ele quisesse ter tomado refrigerante, ele teria tomado. Ele não toma porque ele escolheu que não toma. As coisas que ele tem de saudável, foi ele que conquistou sozinho. Eu não fui aquela mãe que disciplinava o filho ali naquela porção de coisinha. E às vezes eu me cobro, eu fico pensando que agi errado, eu fico vendo pais educando filhos e eu fico pensando, gente, será que eu prejudiquei? Será que eu isso? Será que eu aquilo? E eu tenho certeza que na cabeça de cada um aqui que já gerou um filho, passa esse tipo de pensamento e esse tipo de cobrança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou sendo duro demais? Será que eu estou sendo mole demais? Porque tem as duas questões. Às vezes nós somos radicais demais, às vezes nós somos liberais demais. Nós precisamos ter o equilíbrio, o momento certo de fazer cada uma das coisas. Abraão, ele é considerado como o pai da fé. E nós podemos dizer que Abraão sentou aqui, nessa cadeira, na cadeira dos quentes. Mas quando nós estudamos a história de Abraão, nós vamos ver que Abraão teve vários altos e baixos na sua história, até que ele pudesse ser considerado como o pai da fé. Mas mesmo depois que ele é considerado, Deus diz lá que ele creu isso, ele foi imputado por justiça, está no capítulo 15, nós vamos ver Abraão ainda caminhando algumas vezes até que ele realmente possa se render a Deus no Monte Moriá. E quando Deus diz, Abraão, eu quero seu filho, Abraão vai dizer para Deus, aqui está, Senhor, o meu filho. E aí, então, Deus pode se manifestar na vida dele, ele vai ver ali o bezerro para o holocausto e ele recebe a honra de poder sentar nessa cadeira. Abraão gerou Isaque. E Isaque, ele sentou nessa cadeira. Entre os judeus, eles falam que Isaque foi filho de um grande homem e pai de um grande homem. Mas a respeito de Isaque, existe muito poucas histórias. O relacionamento de Isaque com Deus, que eu posso trazer aqui para os irmãos, de um momento lindo vivido por Isaque, é quando ele ora pela esposa para que ela tenha um filho. E quando, apesar dos inimigos fecharem os poços, que davam água para os seus alimentos, Isaque ia lá, cavava outro poço e não arrumava briga com os seus vizinhos, com as pessoas que cercavam. Mas tem uma diferença enorme de Isaque para Abraão, que eu gravei esse ano e eu não quero esquecer nunca mais. Quando Abraão pensou que ia morrer, lá com os seus 140 anos, Sara havia morrido e Abraão começa a pensar que talvez esteja chegando o dia dele. A grande preocupação de Abraão era arrumar uma esposa para o seu filho Isaque, para que Isaque não casasse com nenhuma mulher da terra onde ele estava vivendo. Já Isaque, com apenas 100 anos de idade, começou a pensar que ia morrer. E a grande preocupação de Isaque era comer um prato de cozido, feito pelo seu filho predileto, Esaú. E honrar Esaú, desobedecendo a Deus. Uma diferença enorme entre pai e filho.
E aí nós chegamos aqui na terceira cadeira dos patriarcas, que seria a cadeira de Jacó. Jacó significa, biblicamente, aquele que quer levar vantagem. E Jacó honrou o seu nome em gênero, número e grau. Ele se macuminou com a sua mãe para roubar ali a primogenitura, a bênção de seu irmão. Ele chega ao ponto do irmão dele dizer que se visse ele, matava ele. De tão bonzinho que Jacó era, né? O irmão fala, olha, eu só vou esperar o meu pai morrer. E quando morrer, eu pego Jacó e mato Jacó. E aí o que Jacó faz? Ele foge. Mas quando Jacó foge, ele começa a se relacionar com o Deus dos seus avós. Ele começa a se relacionar com o Deus de Abraão e Sara. Tem uma passagem linda na Bíblia que narra ali o primeiro encontro de Jacó com Deus. Quando ele está fugindo da terra dos seus pais, indo para a casa do seu tio. Jacó está deitado no deserto e ele tem um sonho. E no sonho de Jacó tem uma escadaria. E por meio dessa escadaria, anjos sobem e descem. Eu tenho certeza que naquele momento Jacó não conseguiu nem atinar o que ele estava sonhando, o que Deus estava dizendo para ele naquele momento. Naquele instante, Deus estava dizendo para Jacó que por meio da sua descendência, por meio dos filhos que ele teria, por meio de Judá, Deus enviaria o Salvador para a terra. E dessa forma, todos nós poderíamos ser abençoados, porque a promessa de Deus para o seu avô, para Abraão, é que em que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso inclui eu e você. E por meio do sonho que Jacó tem, ele vê esse vislumbre de Deus dando acesso a mim e a você à salvação. Jacó, apesar de ter tido esse encontro com Deus, ele continua a sua vida de enganos, a sua vida de erros, a sua vida de problema. 20 anos depois, Jacó resolve voltar para a casa dos seus pais, mas ele lembra da promessa do irmão. Jacó ainda continua cometendo erros. Por medo do seu irmão, Jacó divide a sua família, que agora era composta de 11 filhos e 4 mulheres, e ele divide a sua família, botando primeiro a serva de Lia, a sua primeira esposa, e os 2 filhos dela. Depois a serva Bila e os 2 filhos dela. Depois ele coloca a Lia e os 6 filhos dela. E por último, ele coloca Raquel e José. Porque Jacó pensava da seguinte forma, olha que coisa triste. Se Esaú vier e atacar a minha família, se Esaú for cumprir a sua promessa de me matar e quiser também matar a minha família, eu consigo salvar Raquel e José. Esse foi um dos grandes erros de Jacó. Quantas pessoas vocês conhecem com o nome Raquel? Você conhece alguém chamada Raquel? Levanta a mão. Conhece alguém que se chama Raquel? Alguém aqui conhece uma pessoa que se chama Lia? Oh, glória a Deus. Até me quebrou um pouco, devo confessar, mas eu continuo assim, porque de fato existem muito mais Raquéis do que Lias. Mas Lia, ela vai ser a grande matriarca. Foi por meio de Lia que Deus resolveu cumprir a promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, e enviar o Salvador da humanidade. Porque ela vai ter 6 filhos. Quando ela tem o primeiro filho,
ela acha que o marido vai vir para ela. Quando ela tem o segundo filho, ela continua achando, agora são 2, minha irmã não tem nenhum, ele vai vir, ele vai me amar. Quando ela tem o terceiro, ela continua pensando da mesma forma. Rubem, Simeão, Levi. Quando ela tem o seu quarto filho, a Lia fala assim, agora exaltarei, agora adorarei ao meu Deus. E ela tem Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Lia é a grande matriarca. Jacó nunca conseguiu entender. Porque Jacó pensava assim. Abraão conseguiu pensar, primeiro Deus, depois eu. Isaac conseguia pensar assim, vou fazer a minha vontade, abençoar meu filho Esaú. Minha vontade, depois a vontade de Deus. Quando não dá certo, aí então ele abençoa Jacó. Mas Jacó, ele era aquele que queria levar vantagem. Então como que pensam os Jacós da vida? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele amou Raquel e ele não conseguiu se desvencilhar disso. E isso gerou uma grande confusão. A gente podia começar de novo aqui a cadeia, vendo ali o relacionamento dele com seus filhos. Mas Jacó, quando ele está voltando, apesar do comportamento dele de dividir a família, que demonstra o seu medo, que demonstra o seu egoísmo, Jacó vai ter um encontro com Deus. Ele vai ter uma luta de uma noite inteira com Deus. E a Bíblia diz que ao raiar da manhã, vendo o anjo, que Jacó não cedia naquela briga, o anjo lhe fere o nervo da coxa. E muda o nome de Jacó. Mas além de mudar o nome de Jacó, Deus vai mudar a forma de Jacó andar. Porque agora Jacó não pode mais andar imponente. Jacó manca, porque ele teve a perna dele ferida. E essa é a mensagem que eu queria trazer para nós mães, para vocês pais, para você filho no dia de hoje. Eu não sei em que cadeira você está sentando. Eu tive um grande privilégio. Eu me sinto por demais privilegiada. Meu avô Benedito e meu avô João sentaram nessa cadeira. Minha mãe Eunice e meu pai Jonanias também sentaram nessa cadeira. E a minha luta é que eu, Ana Cláudia, e Roberto, meu esposo, também sentemos nessa cadeira. Que o nosso filho possa dizer, meus bisavós, meus avós e meus pais sentaram nessa cadeira, a cadeira do compromisso com Deus. Talvez você esteja aqui e você seja a primeira geração de crentes na sua família. E eu te convido a sentar nessa cadeira, na cadeira que firma um compromisso com Deus, na cadeira que diz, Senhor, eu sei que eu sou falho. Você quer ver? Davi, ele sentou em que cadeira? Na primeira. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus cometeu mais pecados que eu espero que vocês aqui tenham cometido. Espero que ninguém esteja cometendo os pecados de Davi. Mas quando confrontado com o pecado, Davi se lança no chão e ele diz, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, dá-me novamente a alegria da salvação. Esse é o grande segredo para que possamos sentar nessa cadeira. Nessa cadeira não senta quem é perfeito. Eu sei que aqui não tem nenhum pai perfeito. Eu sei que todos nós deixamos a desejar.
em algum momento, de alguma forma. Então não se cobre, não coloque isso sobre os seus ombros. Coloque sobre os seus ombros o seu compromisso de restaurar o seu relacionamento com Deus, toda vez que você cair, toda vez que você falhar. Assim como Davi, assim como Abraão. Jacó, ele deixa de sentar naquela cadeira e ele passa a se sentar nessa cadeira aqui. Agora com o nome de Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Prevalece não porque agora ele vira um santo, prevalece porque ele sobreviveu à sua luta com Deus. Eu gostaria de fazer um convite nessa manhã. Para você que se sente pressionado com as demandas, com as cobranças desse nosso mundo. Você que gostaria de poder dar mais para o seu filho e se sente culpado às vezes porque não pode dar a ele tudo aquilo que você deseja. Saiba que o melhor que você pode fazer pelo seu filho é conduzi-lo por esse caminho. Pelo caminho do Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Não são os bens, não são os objetos, não são as viagens. Não, isso fica na mente deles por um tempo e logo se desvai. A gente gasta um dinheirão comprando um presente caro. Alguém traz uma bobeirinha ali do amigão e a criança fica com o brinquedo do amigão e larga aquele presente caro que você financiou em 10 vezes sem juros. Estou brincando? Estou mentindo ou estou falando sério? Isso quando eles não se divertem com a embalagem. Brincam mais com a caixa do que com o objeto dentro da caixa. Agora, você ensinando o seu filho o caminho que ele deve seguir. Não é uma promessa. Esse versículo não é uma promessa. Esse versículo é um provérbio. Os provérbios falam da realidade da vida. Quando você ensina o caminho certo, difícil ele se esquecer. Ele pode até em algum momento se desviar, mas chega aquele momento em que ele lembra o caminho que ele seguiu. Aí eu vou pedir até licença para usar um exemplo do qual eu tenho tido muita alegria de presenciar, né? O Júnior e o João dando testemunho na classe, falando como que o pai dele estava diferente, como que o pai dele agora lia a Bíblia. Irmãos, isso é o melhor presente que alguém pode dar. É o nosso filho poder olhar e dizer: mãe, você está diferente. Mãe, você mudou. Você está melhor. Esse é o melhor presente. E eu quero te convidar nessa manhã, você que sente o peso da sociedade, que diz que você tem que dar, entregar, e você nunca consegue chegar lá, no ponto, na exigência total, que você venha à frente. Nós estaremos orando. Eu queria convidar também você, que é pai, que é filho, que é mãe, e que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é pai, você ainda não teve um encontro com Deus e o seu filho te trouxe aqui nessa manhã, saiba que você tem um grande filho. Saiba que você é extremamente privilegiado. Porque o seu filho está mostrando a você o caminho que ele está seguindo e o caminho que ele gostaria que você seguisse. Sabe, uma das coisas que me dá muito conforto foi ouvir numa mensagem há um tempo atrás, o pastor a esposa dele havia falecido e alguém chega para ele e diz que sentia muito porque ele tinha perdido a esposa. E ele disse que respondeu para aquele irmão: não, eu não perdi a minha esposa. Eu sei exatamente onde a minha esposa está. A gente só perde quem a gente não sabe onde está. Eu não perdi meus pais. Eu sei exatamente onde eles estão. E é por isso que eu oro diariamente, para poder sentar naquela cadeira e um dia poder me encontrar com eles lá no céu. Se você
se sente tocado nessa manhã, vem à frente, nós estaremos orando. Vem à frente, não se cobre. Não tenha vergonha. Eu espero que a igreja esteja toda com os olhos fechados, cabeças curvadas. E se você nesse momento deseja dizer a Deus: Senhor, eu quero sentar na cadeira do compromisso. Senhor, eu quero lutar contigo e prevalecer. Ou você que está dizendo nessa manhã: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Vem à frente. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui essa manhã, porque o Senhor tem me fortalecido, porque o Senhor tem me revestido do seu consolo, da sua paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Muito obrigado, Senhor, pelo Pai que eu tive. Muito obrigado, Senhor, porque Ele me conduziu pelos teus caminhos. Muito obrigado por toda a correção, Senhor, que eu recebi. Muito obrigado, Senhor, por todo o carinho que eu recebi. Senhor, eu te peço nessa manhã de domingo em que comemoramos o Dia dos Pais, que o Senhor seja com cada pai aqui presente. Em especial eu peço a Deus por esses que aqui estão, que vieram à frente, que confessam, Senhor, que querem ser melhor e não há vergonha nisso. Eu estou aqui também, Senhor, e me coloco diante de Ti dizendo: eu quero ter um compromisso maior contigo. Senhor, eu quero Te honrar e engrandecer a Ti cada instante da minha vida, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Senhor, eu quero Te louvar. Eu quero, Senhor, poder ser referência para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus trinetos. Senhor, eu quero de forma ousada, e acredito que esse seja o pedido de todos os que estão aqui, te pedir, Senhor, que nenhum descendente das minhas gerações venham a se desviar dos teus santos caminhos. Ó Pai, que nenhum descendente meu venha povoar o inferno, mas que sejam todos, ó Deus, guiados pelos teus caminhos. Que sejam todos, ó Pai, alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E que possam todos te confessar como único e suficiente Salvador. Agora, Senhor, pedimos a Ti a medida correta. Senhor, se nós estamos num momento de correção, que nós saibamos, ó Deus, o limite da dureza. Que nós tenhamos, ó Pai, aquele momento certo de dar o perdão. Não sejamos como Davi, ó Deus, que não soube dar o perdão de forma certa e no tempo certo, e depois chorou a morte do seu filho. Que nós possamos, Senhor, diferentes de Ezequias, que não se importava, ó Deus, com aquilo que ia acontecer depois da morte dele, importava apenas o momento em que ele estava vivendo. Que nós sejamos diferentes, Senhor, e saibamos colocar a nossa casa em ordem. Senhor, abençoe cada pai aqui presente, que ele possa, ó Deus, cada dia prover o alimento necessário para o mantimento da sua família. Que ele possa, ó Deus, amar a esposa e cuidar dela e ser dessa forma um exemplo de carinho e de cuidado para os seus filhos. Que eles possam, ó Deus, ser aquele pai que ouve, que atende, que cuida. Aquele pai, Senhor, que chora junto nos momentos difíceis, nos momentos tristes. Nós te agradecemos, ó Pai, por todos os pais que aqui estão. Nós te agradecemos, nós que já não temos os nossos pais aqui. Nós te agradecemos pela vida deles e por tudo que o Senhor fez por meio deles. É gratidão, Senhor. Somente gratidão. Amém. Amém.
irmãos podem se assentar.